Eu. E o mestre então disse, e os monges preocupados, porque o monastério já todo quebrado, precisava pintar, aquela beleza toda. E aí chegaram para o monge, né, para o mestre, e falaram: mestre, o que a gente faz aqui? A gente precisa pintar, a gente precisa dar um jeito aqui, que está tudo caindo aos pedaços, mas a gente não tem dinheiro. Né? Os monges pedintes, sem dinheiro para nada. Então o mestre virou e falou: bom, se não tem dinheiro e tem que fazer, então vocês vão até a cidade mais próxima e roubem. Entretanto, não deixem que ninguém veja. Não deixem que ninguém veja vocês roubando, porque vai ficar chato, né, para o monastério. Imagina, o monastério luz infinita, vai lá e rouba. Não vai dar certo, não é? Então vocês façam tudo, mas a condição é que ninguém veja vocês. E assim os monges fizeram. Os monges pegaram, foram para a cidade, e aí quando o mestre vê, somente um ficou, estava lá cuidando das plantas, da horta, não sei. E aí ele falou: ué, você não foi com os outros? E esse monge falou: não. Então você não seguiu minha instrução? Ele falou: segui. Você falou que nós deveríamos ir lá e roubar sem que ninguém nos visse. Mas eu me vejo. Eu não tinha como cumprir isso. Porque eu me vejo, eu estarei me vendo. O equilíbrio espiritual que falaremos essa noite, passa por aí. De nós nos enxergarmos, e todos podem fazer algo, mas nós precisamos ser o quê? Alinhados com as leis divinas. Quando eu ouvi essa história, eu me lembrei da questão 621 do Livro dos Espíritos, nossa amiga famosa. Qual é essa pergunta? Onde estão gravadas as leis de Deus? E qual é a resposta? Na nossa consciência. As leis divinas ou leis naturais, Kardec as denomina, são as leis divinas de Deus. Leis naturais, leis da natureza. Tudo a mesma coisa. E essas leis estão gravadas aonde? Em nossa própria consciência. Então não temos desculpas. Nós sofremos quando nos afastamos da lei que temos gravada em nós. Então é sobre essa concordância entre vida com V maiúsculo, porque a lei natural, a lei da natureza, a lei de Deus, ela é obedecida por toda a natureza, e nós somos partes da natureza. Nós estamos integrados nessa natureza. Então, quando a vida, com V maiúsculo, concorda com essas leis, concorda com a providência divina que se estabelece através de suas leis, nós então encontramos esse equilíbrio espiritual. A doutrina espírita, ela é baseada na filosofia de Platão e de Sócrates. Então Platão dizia, tem esse mundo das ideias e o mundo material, não é? Esse mundo das ideias, ele vem primeiro. Ele vem primeiro. A cadeira existia nesse mundo espiritual, e aí ela, quando nós criamos a cadeira, por quê? Porque havia essa ideia nesse mundo das ideias, que nós chamamos de mundo espiritual. Esse é o primordial, o primeiro, o essencial. Nós não somos o corpício que estamos, nós somos o quê? Espíritos encarnados. Espíritos fazendo uma vivência material. Faz sentido? Então, na questão 132, agora precisa dos óculos. Kardec pergunta na questão 132.
Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Por que nós encarnamos? Vamos lá, gente. Vocês sabem que eu não gosto de falar sozinho. Por que nós encarnamos? Para evoluir. O que mais? O que é evoluir? Repararmos os erros do passado. O que mais? Aprender a amar. O que mais? Perdoar. Muito bem. Então, nós reencarnamos, a resposta é magnífica. Mas existe uma segunda parte que a gente meio que pula, né? Deus já impõe a encarnação dos espíritos com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles quem? Os espíritos, nós, devemos sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, tará, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Vamos progredir sozinhos? O que está dizendo aqui? Que nós somos o quê da obra divina? Co-criadores da obra divina. A gente não veio aqui a passeio. A gente veio aqui co-criar com essa criação divina. Você também. Você também. Silvane, você também. Todos nós temos algo a fazer que só nós faremos. Todos nós. E aí ele segue. Para que eu tirei os óculos? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele, aproximar-se do Pai. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Só com isso, a gente já poderia aprender a viver. Se nós nos lembrarmos cada dia que tudo é solidário na natureza e tudo deveria ser solidário nas nossas relações, porque tudo se encadeia na natureza, imagina nossos relacionamentos como seriam. Se eu lembrasse que eu não preciso competir com você, que para eu ser humano, para eu ser espírito encarnado, tudo que eu preciso fazer é cooperar. Cooperar, operar junto. E assim cocriarmos na obra divina. Estaríamos indo mais rápido. Só com essa pergunta, não é? Então, em harmonia com a matéria essencial do mundo em que está encarnado, porque acreditamos que podemos encarnar em vários lugares. Por acaso, agora a gente está aqui na terrinha, não é? Mas, de acordo com o mundo em que eu estou encarnado, de acordo com aquela matéria, eu intelectualizo essa matéria enquanto espírito encarnado. Melhor ainda do que intelectualizar a matéria. Eu santifico o profano. Trazer a lei divina no nosso cotidiano, no nosso mundano, é a nossa tarefa. Trazer o amor em operação, em ação. Faz sentido? Ou não? Vocês estão muito calmos.
Tem muita gente falando. Tem um aqui que tá falando. O Zubuzuco tá dentraço. Né, Lindi? Só ele que fala. Então, na visão oriental, o que está dizendo? Viu que é tudo sincronizado. Está vendo que é tudo concatenado, sincronizado. Depois, ó, perfeito. Pinterest perfeito. Tudo como fala, ensaiado aqui. Então, essa realização do meu viver, da minha vida, em conexão, alinhado com a lei universal, é o que os orientais chamariam do Dharma. O que é o Dharma? O Dharma, então, é esse braço de Deus estendido pelo cosmos. Assim eles descrevem. Lindo, não é? De que eles estão falando? Das leis universais operando nas nossas vidas, na minha e na de vocês. Sim? Perfeitinho, sabe? Muito bom. Então, nossa missão nesse mundo é sacralizar esse mundo. É fazer esse espaço onde estejamos atuados e plantados sagrado, divino. Em outras palavras, amor. Amor. Porque se a gente ler bem a resposta, quando fala que nós cocriamos, cocriamos em harmonia com. Então as besteiras que a gente faz todo dia, enquanto a gente está no Maia, na ilusão, só eu, né? Legal, assim. Quando nós fazemos besteira, nós estamos cocriando? Não, a gente só está enlouquecendo. A gente só está enlouquecendo e enlouquecendo o outro. A gente só cocria no amor, em harmonia com o todo. Está claro na doutrina espírita que não somos um, que somos todos interconectados e interligados? Então, nossa missão nesse mundo é fazer com que esse mundo seja melhor. Melhor. Cada sorriso seu é só seu. E é ele que precisa se expressar. A música que você vai escrever, a palavra que você vai falar para um amigo, em todos esses momentos você está presente com a lei. Você está alinhado com a lei. Tudo serve para a expansão da alma. E o nosso objetivo na encarnação é expandir a alma. E eu não a expando fora do amor. Sim? Se nós perguntarmos, aqui não, aqui todo mundo é espetáculo. Mas se nós perguntarmos por aí, o que vocês querem da vida? O que vocês acham? Que o povo não luz infinita. Ai, que horror. Nós não, nós somos espetáculos. Mas o que vocês acham que as pessoas vão dizer? O que você quer da vida? O que a maioria vai responder? Dinheiro. Coisas materiais, dinheiro, o que mais? Metade vai dizer dinheiro. Dinheiro ou condições materiais mais propícias. Hã? Poder, sucesso. Poder, né? Sucesso. Isso está tudo no dinheiro, né? Está tudo no ego aí. O que mais? Prazeres. Prazer está no dinheiro. Saúde. Né? Saúde. Então, metade vai dizer qualquer coisa ligada ao mundo material. Prazeres, dinheiro, né? Um quarto vai dizer saúde, vida longa. Quero viver muito, não sei pra quê, né? Não vai fazer nada, mas quer viver muito. Né? E o outro um quarto, o que vai falar? Paz. Ai, a wish. Ai, eu não falei que no Luz Infinita a resposta ia ser a certa? Não. O outro um quarto vai falar, eu quero que meus filhos, né? A família vá muito bem, todo mundo se estabeleça. Então, normalmente, nós estamos condicionados a pensar no quê? Na vida encarnada. Na família, na saúde, na prosperidade. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não. Mas o que é que você poderia pedir a Deus e seria atendido? Sabedoria. Thank you, Luz Infinita. Sabedoria.
paz. Coisas que não são desse mundo, como Jesus falou. Meu reino não é desse mundo. Que ele estava falando de quê? De amor, de sabedoria, de paz. Ninguém ia pedir sabedoria. E aí me lembra outra história do Sócrates. Eu acho que eu já contei essa história aqui, não me lembro. Sócrates, também pai do cristianismo, portanto pai do espiritismo, Sócrates e Platão. Sócrates tem uma historinha que dizia, um discípulo falou para ele, olha, você é o homem mais inteligente da Grécia, não é? Você é esse espetáculo. Então, você chama todos os governadores, os homens influentes, e você explica para eles o que é importante. Você fala para eles da sabedoria, você fala para eles do amor, da paz. E aí, você vai passar para eles o conhecimento que a gente precisa para os nossos dirigentes nos conduzir bem, que acabaram os problemas. Não? Sócrates falou, olha, o método socrático, filosófico, não é? A dialética, ela é um processo, chama o parto das ideias, chama maiêutica. É o parto das ideias. O que isso quer dizer? Você vai, por uma série de perguntas, você vai aprofundando suas respostas e você vai parindo, não é? Vai saindo de você o conhecimento. Chama-se o parto das ideias. Por que ele deu o nome de maiêutica? Porque a mãe dele era parteira. E aí ele responde para o discípulo, olha, minha mãe era parteira. E muito boa parteira. Mas tem uma coisa que ela não podia fazer. Dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Se nós não estivermos buscando a sabedoria, se nós não estivermos buscando a paz e o equilíbrio espiritual, nós não vamos dar luz a essa sabedoria. Sim? Então, como vemos então a vida com V maiúsculo? Como nós vemos a vida? A vida é uma sucessão de acasos. Por acaso, a gente está aqui. Por acaso o Fábio saiu bonito dessa maneira. Não? Por acaso a gente está nos Estados Unidos. Por acaso a gente nasceu no Brasil, é isso? Por acaso a lua está lá em cima e o sol também? Por acaso a gente encarnou na Terra? A vida é o acaso ou é o cosmos conectado? Cosmos conectado. Não é? E o que diz Kardec, então? Questão 8. Ele não deixa a menor dúvida. Questão 8 do Livro dos Espíritos. Sabe por que eu estou falando muito do Livro dos Espíritos hoje, gente? 18 de abril. Amanhã é 18 de abril. Dia do Espírito. Jura, amanhã já é 19? Eu ia falar, eu estava falando que amanhã era dia 18 de abril de 1857. Foi a primeira vez que a primeira versão do Livro dos Espíritos foi publicada. Então hoje se comemora o Dia do Espírito, paixão da minha vida, o Livro dos Espíritos. E aí vamos. E aí o que fala na questão 8? Primeiro, na 7, ele pergunta, falando da causa primária da formação da matéria, da Terra, dos mundos, etc. E Kardec, os Espíritos, responde, é indispensável sempre uma causa primária. Ou seja, a matéria vem depois do... Lembra do mundo das ideias de Platão? Primeiro havia uma vontade, a vontade divina, V maiúsculo, a intenção da criação. Não é? Então aquela ideia se tornou matéria. Não é? Então primeiro tem que ter uma causa primária. Qual é a causa primária de todas as coisas? Deus, o Criador. A diferença entre Ele e nós é que Ele nos criou. Nós somos criaturas.
Mas o que Jesus, nosso irmão, nos disse? Tudo que eu faço, vocês também farão. Não foi isso que Jesus falou? E até mais. E até mais. Por quê? Porque Deus quer que nós cocriemos no amor na sua obra. Senão não precisava dar essa volta toda. Criava a gente tudo lindinho, fofos, não é? Aí não precisava fazer esforço nenhum. Não precisava reencarnar, não precisava ficar indo, voltando, não tinha céu, não tinha inferno, não tinha nada. Criava todo mundo lindo, não era mais fácil? Né? Tá bom. Então, aí na questão 8, ele responde: acaso, causa ou cosmo, né? Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso. Ele pergunta literalmente. Outro absurdo é a resposta dos espíritos. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Além disso, o que é o acaso? Nada. O acaso, ou ele é inteligente, e aí não é mais acaso. Sim? Ou ele é acaso, e aí como o acaso dá na gente seres que pensam. Seres inteligentes. A cadeira pode criar um ser inteligente? Não, o não inteligente não tem como criar um inteligente, tem? Então, se não há acaso, nós voltamos a outra questão. Tudo é universo, tudo é harmonia no universo, tudo se desencadeia, tudo está relacionado. A doutrina espírita é tão lógica. Então, se não há acaso, tudo que nós passamos nas nossas vidas é proposital. Mas melhor do que ser o que é pedagógico. Se nós olharmos nossas vidas, não como por acaso eu casei com esse homem, por acaso eu me divorciei daquele infeliz, por acaso eu escolhi essa profissão, e nós encontrarmos nosso propósito existencial na execução dos desígnios da nossa vida, então o acaso não existe e há um propósito, e há uma didática, e há uma pedagogia de estarmos aqui fazendo e aprendendo o que temos de aprender. Então, se em cada desastre em nossas vidas perguntarmos o que essa situação tem para me ensinar, o que eu preciso aprender, porque quanto mais rápido a gente aprende, mais rápido a gente sai da encrenca, entendeu? Entendeu como funciona? Claro que vem outra maior, porque a gente é feito de quê? De desafios. De superação em superação nós vamos. E cada vez mais o quê? Expandindo. Engrandecendo. Então vamos lá. A harmonia que regula o mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Então, se nós admitirmos já aí a existência desse poder inteligente, a existência dessa causa primária, a existência dessa inteligência suprema muito maior que a minha, mas que eu tenho acesso a ela. E eu só não uso porque eu não sou muito inteligente. Porque se eu tenho acesso a essa inteligência suprema, por que eu caminho na vida sozinho, perdido, sem saber o que fazer? Por que eu acho que a minha ideia é melhor? A gente acha, né? A gente acha que as nossas ideias são muito melhores. Nós não conseguimos ver. Por isso que muitas vezes na vida, quando passa um tempão, a gente fala assim: agora que eu entendi por que eu passei por aquilo. Só eu? Nunca ninguém teve essa experiência? Agora eu entendi. E era para quê? Para o seu bem. Era para o nosso bem, porque é sempre para o nosso bem. É sempre para a nossa felicidade. O universo conspira
para nós sermos felizes. Felizes. Porque quando amamos, nós somos felizes. Quando a gente está em ódio, a gente é feliz? Então, por que optar pelo ódio? Quando a gente está no preconceito contra o outro, a gente é feliz? Então, por quê? Enfim. E aí, deixa eu ver onde eu estou. É a questão de nós encontrarmos nosso propósito existencial e, portanto, encontrarmos esse equilíbrio espiritual. Nós temos a cultura hinduísta, eles como que resumem 3 tipos de dores que a gente passa na encarnação, não é? A primeira categoria de dores é todas as vezes relacionadas à injustiça. Então, quando alguém é injusto com você, quando alguém te magoa, uma injúria, uma mágoa, não é? Quando sai da lei de justiça, de amor e caridade. E aí a gente o quê? Se magoa, a gente chora, a gente sai do nosso equilíbrio, não? E o que a gente precisa fazer então? Que é inevitável, não é? A boa coisa é que o mundo é dual, tudo no universo é dual. Assim como tem gente que vai ser injusto com você, tem um monte de gente que vai ser muito o quê? Bacana, muito legal, muito justo, não é? Mas quando essas mágoas acontecem e essas injustiças são praticadas, o que a gente faz? Chora. Eu também. Chora. Tenta pensar positivo, mudar o foco, não é? Então, a gente vai ver a injustiça? Vai. A gente vai reagir à injustiça? Vamos. Mas sem viver, sem criar ninho no sofrimento. Muitas vezes nós criamos ninho no sofrimento. A gente está falando até agora que em 1923, na outra encarnação, aquele fulano, e a gente ainda está em 1926, nós não estamos nem nascidos, né? Porque a gente cria ninho no sofrimento. Então nós vamos sofrer, sim. Mas não é o que a vida fez com você, é o que você fez com o que a vida fez com você. Jean-Paul Sartre, não é? Então, esse é um tipo de dores que vamos passar, das dukkas, né? Como dizem os hindus. Tudo relacionado à injustiça e à violação da lei da justiça, do amor e da caridade. Não faça ninho na dor. Doer vai. Lidar com isso vai. Vamos ter que. Mas não vamos viver aí. Não podemos morar nem criar ninho na dor. Segundo tipo de dukkha, de dor, são as dores kármicas, né? E aí tem só um remédio. A aceitação. Aceitação, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é o prelúdio da cura. Aquilo que não posso mudar, eu preciso o quê? Aceitar. E aquilo que eu aceito, eu já mudo. Porque mudou a minha ótica. Sim? Então, aquilo que não posso mudar, eu aceito. Eu entrego. E aí, vamos então focar no que é que eu tenho que aprender aqui. Então, as dores kármicas, não é? Um sofrimento de nascença, por exemplo. Ou o pai que a gente escolheu lá em cima, depois que veio aqui e falou, o que eu tava bronzão, né? A família que a gente nasceu. A gente pode prejudicar a nossa por causa do pai que nos criou? O pai era encrenqueiro. Fez o melhor que pôde. Pronto. Trabalha, chora, vai pra terapia, vem pro centro espírita. Chega uma hora que aquilo não determina mais a tua felicidade, porque você tem outra missão. Você tem outra missão. Perdoar e aceitar aquilo que você não pode mudar. Você não tem como mudar a sua família. Não é? E entender que a sua missão é única. E ela prossegue
despeito do que tenha te acontecido. E que você não pode mudar. Sim? E aí por quê? Porque você tem que aprender a perdoar. Porque você tem que aprender a entender o outro melhor. Vai ver que teu espírito da outra encarnação estava numa boa. Estava nem querendo saber do outro. Compaixão zero. Tem que desenvolver a compaixão. Vai, amiguinha. Vai ver como é fácil pro outro. Você achou que era facinho pro outro? Agora vem aprender. Que quando é na pele da gente é diferente. Dói. Mas se não podemos mudar, aceitação é o prelúdio da cura. Começamos e iniciamos nosso healing, nossa cura, pela aceitação. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E o terceiro tipo de dor é a pior delas. É a dor da alma. É a dor quando nós esquecemos a que viemos. Quando nós não lembramos do nosso propósito existencial. Coisa mais linda, meu Deus. Meu Deus. Quando nós esquecemos a que viemos. O que é que esse mundo vai estar diferente porque eu estou aqui e eu vim. Eu, você, todo mundo. Todos nós temos uma missão. Não é uma missão na interpretação de, eu vim aqui para arrasar. Não, isso alguns homens de gênio fazem mesmo, não é? Mas todos nós temos o nosso plano de atuação, o nosso poder de atuação e o nosso âmbito. Tá fazendo? Tá cumprindo? Estamos tentando? Esse é o ponto principal, não é? O nosso chamado. E aí essa dor de alma se reflete de várias maneiras, não é? A gente fica, não quero sair da cama para quê? Não tenho nada a acrescentar nesse mundo. Quando nós esquecemos da nossa missão, aí vem a dor da alma, a noite escura da nossa alma. Que às vezes, quando a gente está equilibrado espiritualmente, por quê? Porque a nossa consciência está o quê? Tranquila. A gente não fala? Essa consciência está tranquila. O que é a consciência tranquila? Saber que agimos de acordo com a lei. Pode estar em redor tudo uma bagunça, não pode? Pode. Mas a gente pode ter paz mesmo no meio do caos? Pode. Podemos. Eu juro para vocês que podemos. Been there. Nós podemos. E nós podemos também. Está tudo lindo. Tá saudável? Tô. Tá casadinho? Tô. Marido é bom? É ótimo. Produção tá boa? Tô. Tem dinheiro para pagar as contas? Tem. Tá tudo ótimo. Mas eu tô triste. Tô deprimido. Pode acontecer isso também? Pode. Por quê? Porque a gente está sentindo falta de algo que nos mova, que rock our boat, que nos faça o quê? Feliz. Falta cumprir algo que a gente não está vendo. Não é? Pode estar tudo bem e estar tudo mal. Pode estar tudo mal e estar tudo bem. Sim ou não? Só eu, né? Então, para terminar, quando nós encontramos esse equilíbrio espiritual, quando nós entendemos que o que importa é como nós vamos agir, porque nós estamos nos vendo, nós estamos e somos e vamos conviver com a consequência daquilo. Quando nós estamos, não, tudo bem, vou me dar muito mal, mas vou ficar no amor. Isso não quer dizer, gente, ser pateta. Gente espiritualizada não quer dizer que é tapete, que todo mundo faz assim e limpa o pé, não. Pelo contrário, é uma força enorme que vem de você estar onde você precisa estar. Não é fraqueza. Não é fraqueza. Essa espiritualidade construída dentro de nós, que nos dá a certeza de que estamos agindo com o que é melhor para todos. Quando eu não estou só pensando no meu ego, quando eu não estou só pensando, vou me dar bem. Não, até no
negócio a gente pode fazer isso. Em business a gente pode fazer isso. Né? A gente vende uma casa, o que acontece? Ele é broker também. A gente vende uma casa. Não é? Realização, né? E aí o que é bom quando você vai para a mesa do closing? O vendedor está feliz em vender e o comprador está feliz em comprar. Todo mundo ganha. Para começar, você tem que me dar a geladeira. Dá a geladeira, minha mulher, pelo amor de Deus. Não é assim? É assim, não é? Não, disso eu nem falo sobre isso, querida. Não, tem que me dar $35. Está gastando $1 milhão. Mas aqueles $30 vai lutar e vai... Gente, menos. Tem que ser bom para todo mundo. Não? Não é só na minha profissão, não. Não é de vocês também. Pode pensar. Quem tem um exemplo aí? Ninguém. Todo mundo caladinho. Ninguém é besta. Eu amo a definição de milagre no Espiritismo. Está atrasada, não? Não, tá no horário. A opinião... O Espiritismo, a gente diz que não há milagres no Espiritismo, não é? Não há milagres na acepção corriqueira da palavra milagre. Quando a gente fala, foi um milagre, o que a gente pensa logo? Deus parou o que estava fazendo, né? Porque ele olhou para você e falou, linda. Então tá, eu vou derrogar todas as leis que eu criei para todo o universo, porque você precisa daquele sapato vermelho. Aí o sapato vermelho cai na tua... Sapato vermelho. Milagre. Eu não tinha a menor condição de comprar. Aí veio a amiga, me deu um milagre. Porque Deus parou tudo, iluminou a cabeça da amiga. As leis que ele criou, ele não vai derrogá-las. Não é? A gente chama de milagre porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente olha e fala, isso foi um milagre. Isso foi um milagre, eu não sei como isso aconteceu. Né, Thelminha? Quantos milagres? Aleluia. Amém. Vão ter muito mais por vir. Muito mais por vir. E Deus não parou e falou, vou suspender as leis. Na Thelma não vai funcionar. Deixa, tá tudo bem. Comigo funciona, com aquele ali, não sei. Hoje eu não sei. Não sei se hoje eu vou fazer. É assim que Deus opera? Não. A lei é a mesma para todos? Sim. O milagre acontece porque algo surpreendente, mágico, extraordinário acontece, mas estão dentro da lei. Porque se nós pararmos para observarmos, tudo o que nos acontece é um milagre. Tudo em nossa vida é um milagre. E é isso que a doutrina espírita diz. A doutrina não diz que não há milagres para o espiritismo. Não há derrogação das leis criadas por Deus. Essas são imutáveis em qualquer situação. Mas ela nos explica que se nós olharmos, tudo é milagre em nossas vidas. E aí, para não dizer que eu estou mentindo, isso é da Gênesis. Se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres incessantemente sob as vistas, aspiramos-nos do ar e calcamos-nos aos pés, porque tudo então é milagre na natureza. Existe milagre no espiritismo? Simplesmente a ciência ainda não sabe como explicar. Nossa capacidade de cocriação, nossa capacidade, nossa ingenuidade, nosso brilhantismo, se estivermos com a intenção e a vontade, são milagrosos, miraculosos. Tudo na natureza é milagre. Por isso, mostrem-no na sabedoria infinita que preside a tudo, no admirável organismo de tudo que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é posto a viver.
que nós viemos fazer aqui, qual é a nossa função. A planta sabe que tem que fazer a fotossíntese. Alguém precisa lá falar, minha filha, hoje você está atrasada? A planta faz o oxigênio. E aí está todo mundo. Ela faz o oxigênio para ela? Não, ela fica com gás carbônico. Ela faz para nós. A chuva não cai em cima dela. A chuva chove para ela mesmo? Não. O sol, como diz a doutrina espírita, nasce para quem? Para todos. O sol nasce para todos. Tudo na natureza é pro todo. Só nós, muito sem vergonha, a gente vem aqui e a gente só pensa no que é bom para nós. Não a gente, né? Os outros. Não é? Lógico. A Cabala tem um né? Um ditado muito lindo. Ela diz que em cada capim, cada lâmina de capim, cada plantinha de capim, há anjos ali dizendo: cresça, cresça, cresça. Cada capim desse mundo tem anjos dizendo: cresça, cresça, cresça. Quantos anjos teremos ao nosso redor dizendo: ame, evolua, seja feliz, abrace, faça, crie, cante, dance. Quantos? E para terminar, já falei isso antes, né? Enganei vocês. Vou ler para vocês, que eu acho que define bem o que a doutrina espírita nos disse. Esse é o meu segundo livro de cabeceira. O Profeta de Khalil Gibran. E aí, ele fala assim sobre a dor. Vê se não bate direitinho com a doutrina espírita. Uma mulher disse: fala-nos da dor. Aí o profeta, ele chega em Altamira, que é uma cidade, e ele já ia embora. Na hora que ele ia embora, sabe aquela coisa que a gente só dá valor quando vai embora? O profeta estava ali há 12 anos, ninguém queria saber. Na hora quando vai embora, todo mundo, pelo amor de Deus, não vai não, me fala isso, me explica. Isso não dá para o profeta, não. Isso. Mas era, na hora da partida eu já fiz a viagem na minha cabeça. Então ele disse, uma mulher disse: fala-nos da dor. E ele respondeu: se segurem, porque é Khalil Gibran. Vossa dor é o quebrar da concha que encerra a vossa compreensão. Como a semente da fruta deve se quebrar para que seu coração apareça ante o sol, assim também deveis conhecer a dor. Se vossos corações pudessem se manter sempre maravilhados com o milagre diário de vossas vidas, vossa dor não vos pareceria menos maravilhosa que vossa alegria. E aceitarias as estações do vosso coração, como sempre aceitastes as estações que passam sobre os vossos campos, e esperaríeis com serenidade durante os invernos de vossa aflição. Muitas de vossas dores, vós mesmos os escolhestes. É o remédio mais amargo com o qual o vosso médico interior cura o vosso eu doente. Portanto, confiai no médico e bebei seu remédio em silêncio e tranquilidade, porque sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela suave mão do invisível, e a taça que ele vos dá, embora queime vossos lábios, foi fabricada com o barro que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas. Nada como um poeta para nos lembrar o que é belo na vida. Nada como as palavras de um poeta para fazer com que sintamos dentro de nós a necessidade de amar,
de sermos justos, de apreciarmos o belo, de atuarmos no mundo, de sermos para o outro o irmão que nós prometemos ao Pai sermos. E nesse momento, nós encontramos esse equilíbrio, onde somente uma paz, somente uma consciência tranquila, em paz, de saber que fizemos o melhor que pudemos. Fizemos o que demos conta. Fizemos o que podíamos, com a melhor das nossas intenções. Isso ninguém e nada tira de nós. E assim caminharmos. Caminharmos a cada passo, em direção a cada vez mais compreendermos as leis do universo, que vivem em nós, que vibram em nós, que nós conhecemos. E assim amarmos cada vez mais e expandirmos essa sede de sermos para o outro aquilo que o Pai é para nós. Fiquem com Deus. Sabe o que você me falou? Você falou um negócio que eu Não lembrei. sei, não. É uma brincadeirinha, não sei se vai todo mundo ver. Ó, lá vem ele. Não. Só que eu chamei ele de bonito. Mas eu chamei ele de feio. Entre a vida e a morte, o segredo está no meio. Domingo é o segundo episódio do Infinitaflix, que nós estamos fazendo uma minissérie, com atores amadores, brincadeira. A gente está fazendo uma sequência sobre mediunidade. Domingo é o segundo episódio. 5h30 da tarde. 5h30 da tarde, por favor. Puder, quiser. A gente esquece de dar um recado da festa junina, dia 17 de junho. Já tem data! 17 de junho. Cláudia está organizando, Silvano está organizando. Quem quiser patrocinar. Quem quiser ser parte de barraquinha, quem quiser bolo escândalo, eu quero. Já está falado já. Não vai para trás, não. A Joelho tem que rezar. Então, dia 17 de junho, festa junina. E domingo agora, nosso segundo episódio do Infinitaflix. Então vamos juntos agora fazer a nossa vibração. Então vamos nos tranquilizando mais uma vez. A gente sempre reflete que se o dia foi difícil, com muitos desafios, mas que foi permitido que a gente estivesse aqui agora, a gente vai aproveitar para nos reconectar com os nossos mentores, reconectar com o nosso irmão maior Jesus, com Deus, senti-lo a cada respiração. Deus percorre o nosso corpo, a nossa mente. A espiritualidade maior dessa casa, formando uma corrente de mãos dadas ao redor do nosso grupo, formando uma cúpula de luz
sobre as nossas cabeças, em um céu estrelado, lindo, com milhões de cores e brilhos. E essa chuva luminosa vai caindo sobre nós, penetrando pela nossa pele, percorrendo a nossa corrente sanguínea, chegando em cada célula doente, trocando por células sãs, retirando pensamentos negativos, repetitivos, trocando por pensamentos de perdão, de amor ao próximo, de coragem, de ânimo. E assim, envolvidos que estamos, nós vamos pedindo aos trabalhadores